Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, meu nome é Ana Paula e eu sou nutricionista clínica. Hoje eu resolvi trazer esse tema que vocês podem ver aqui no título do vídeo, que é sobre a carência de vitaminas e o cansaço físico, tá? Por que eu trouxe esse tema? Porque é cada vez mais constante o número de pessoas que chega até mim com essa queixa, né? Tá sempre se arrastando, com raciocínio lento, com memória ruim, sempre cansado, por mais que durma de 8 a 9 horas por noite, nunca é o suficiente e depois do almoço o sono aumenta ainda mais, tá? Se você anda sentindo esses sintomas, é interessante você buscar a ajuda de um profissional, tá? Um médico ou um nutricionista, para te ajudar a fazer um mapeamento de quais vitaminas e minerais você está em deficiência, tá? Nesse caso, as que estão envolvidas com a nossa performance mental, física, de ter disposição, de ter ânimo, de não ter aquela sensação de depressão, de ficar ansioso. As vitaminas que atuam nessa sinergia, na verdade, é todo o complexo B, tá? Principalmente vitamina B12, tá, gente? A vitamina B12 ela é uma vitamina de origem bacteriana, ou seja, a gente come um alimento que tem a vitamina B12 na sua composição, por exemplo, leite, derivados e carne vermelha, ou seja, você vai ingerir esse alimento e durante o processo digestivo que acontece lá no seu intestino, as suas bactérias é que vão produzir e liberar essa vitamina B12, tá? Então, assim, se o seu intestino não funciona todos os dias, se você vive constipado, se você vive com má digestão, com estufamento, com gases, é muito importante você buscar auxílio profissional para você tratar esse intestino, tá? Pois o nosso intestino, ele é a base para o surgimento e também para a cura de diversas patologias, certo? Outra vitamina que está muito envolvida no processo de gerar energia para o nosso corpo é o magnésio, tá? O magnésio, ele é o mineral mais utilizado pelo nosso corpo, então ele é importante para a parte cognitiva, para a memória, para um bom desempenho no esporte que você faz, para recuperação muscular, para a saúde articular, para a saúde dos nossos ossos, tá? Então é importante ter isso em sinergia também. Outra vitamina que é bem importante é a vitamina D, tá? Ela está muito relacionada com estados depressivos e também com aquela sensação, ou para pessoas que já desenvolveram o famoso transtorno de ansiedade. Então, assim, vitamina D abaixo de 50 tem que acender a lâmpada e tem que começar a suplementar, tá? Caso você não saiba, a vitamina D é a famosa vitamina do sol, certo? Outra vitamina muito importante para nos deixar em estado de alerta, nos deixar com energia, para não nos deixar sonolentos ao longo do dia, é interessante vocês terem níveis adequados de ferro, tá? Digo isso principalmente para o público feminino, porque o público feminino menstrua todos os meses. Então é bem comum mulheres apresentarem anemia ferropriva, tá? E essa anemia ficar mais acentuada durante o período menstrual, principalmente para as mulheres que têm um ciclo muito intenso, tá? Que ficam sangrando por mais de 7, 10 dias. Então é bem importante vocês verificarem os níveis de ferro, tá? Mas o que é importante? Nesse caso vai muito da atenção desse profissional em analisar os exames, porque assim, quando a gente pede isoladamente o exame de ferro, ele não nos diz muita coisa. É interessante associar ao ferro a ferritina, tá? Para explicar de uma forma simples para vocês, a ferritina ela funciona como a nossa poupança. Então, eu solicitei o seu exame de sangue, pedi ferro, pedi ferritina. O seu ferro, vamos supor que está em 80 e ele está dentro daqueles números de referência do laboratório. E a sua ferritina está, digamos, em 25, tá? O que isso me diz? Isso me diz que você está com uma deficiência de ferro. E eu confirmo essa informação no seu hemograma, olhando as suas hemácias e o seu hematócrito. Então, assim, ferritina abaixo de 40 para mulheres
já começa a surgir sinais e sintomas. E um deles é a sonolência, é o cansaço, é a falta de concentração, a falta de foco e muitas vezes afeta inclusive a nossa memória. Então é importante vocês se atentarem a isso, certo? Voltando ao assunto da ferritina. A ferritina ela é o nosso estoque de ferro. Como eu falei anteriormente, se o seu exame apresentou 80 de ferro e apresentou 25 de ferritina, isso me mostra que você está com uma deficiência de ferro. Só que assim, ó, como a ferritina funciona como uma poupança, o teu metabolismo ele está sempre beliscando na poupança, sempre beliscando. Por isso que os teus níveis de ferro estão sempre dentro do parâmetro do laboratório, tá? Então, por isso eu não gosto de usar aqueles valores do laboratório como parâmetro de análise para todos os exames solicitados, tá? Então, é importante vocês conversarem com os profissionais que atendem vocês sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem o Google, a gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram, tem muito profissional de saúde bom dando informação de qualidade nessas plataformas. Então, assim, a informação tá aí para quem quiser. Então, questionem os médicos de vocês, questionem os seus nutricionistas, não aceitem tudo que falam para vocês, tá? Inclusive, esse é um dos motivos, né, de eu reativar esse canal para trazer ainda mais conteúdo a respeito de saúde, longevidade e nutrição, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Se quiser me conhecer um pouquinho mais, dá um pulinho lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês. Lá eu mostro mais dia a dia, mostro rotina de consultório. Tem muita postagem legal também, tá? Então espero vocês lá. Agora mais uma observação sobre o ferro. Se você não tem condições financeiras de suplementar o ferro, claro que em alguns casos, quando os níveis de ferro estão muito abaixo, realmente se faz necessário suplementar. E assim, você não vai ter para onde correr, vai ter que suplementar. Mas o que vocês podem fazer em casa que vai ajudar na absorção desse ferro? É vocês associarem uma fonte de vitamina C junto com um alimento fonte de ferro, pois a vitamina C, ela facilita a absorção do ferro no nosso organismo. Mas como assim, Ana? Vou dar um exemplo para vocês. Você fez uma refeição que tinha arroz e feijão. Nessa alimentação, a sua fonte de ferro é o feijão. Então, o que você vai fazer? Chupa uma laranja de sobremesa, ou toma um suquinho de limão, ou come um mamão de sobremesa. É mais ou menos nesse sentido, tá? Mas onde que vocês encontram ferro? Em todas as variedades de feijão, nos alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha, tá? E nos folhosos verdes escuros. Nesse aqui, deixo como exemplo a couve mineira, né? Que vocês podem comer ela crua, só picadinha, temperada com limão, que é uma fonte de vitamina C, vai auxiliar na absorção. Ou vocês podem estar utilizando a couve em suco verde, né? Aí adiciona ali um limão, uma laranja ou um abacaxi, que também é fonte de vitamina C e vai favorecer a absorção desse ferro. Só que assim, via alimentar, o seu ferro ele só vai chegar nos níveis ideais após 2, 3 meses de uma alimentação saudável e um padrão alimentar constante, tá? Você só vai conseguir subir os seus níveis de ferro mais rápido em 30 dias, por exemplo, se a gente suplementar. Só que aí isso precisa ser avaliado, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, como mencionei anteriormente. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Se quiser deixar alguma sugestão de vídeo, alguma crítica construtiva, algum elogio, também fique à vontade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.